Você já percebeu como alguns homens parecem sentir algo profundo, mas agem como se nada estivesse acontecendo? Eles olham de um jeito diferente, se aproximam com intensidade, depois se escondem atrás do silêncio, da frieza ou de uma distância que confunde o coração de qualquer mulher. E talvez você já tenha se perguntado, se ele sente, por que não fala? Se existe algo ali, por que ele recua, justamente quando tudo parece começar a ficar mais verdadeiro? Para Carl Jung, aquilo que uma pessoa não consegue encarar conscientemente não desaparece, apenas se recolhe para as sombras, onde continua agindo em silêncio. E é exatamente nesse lugar invisível da alma masculina que muitos sentimentos ficam presos, não porque são fracos, mas porque são grandes demais para um homem que nunca aprendeu a nomeá-los. A verdade é que muitos homens não escondem o que sentem, porque não sentem nada. Eles escondem porque sentir demais ameaça a imagem que construíram de si mesmos. Desde cedo, muitos aprenderam que demonstrar emoção era sinal de perda de controle, que vulnerabilidade era perigosa, que amar profundamente poderia fazê-los parecer dependentes, frágeis ou expostos. Então, quando uma mulher desperta algo que atravessa essa armadura, ele não apenas sente atração, ele sente medo, medo de ser visto por dentro, medo de perder o domínio da própria máscara, medo de encontrar, nos olhos dela, uma parte de si mesmo que passou a vida inteira evitando. E Jung chamaria isso de encontro com a sombra, o momento em que aquilo que foi reprimido começa a pedir passagem. Talvez por isso ele pareça contraditório. Em um dia, demonstra presença, cuidado, interesse, intensidade. No outro, se fecha, responde pouco, desaparece, finge indiferença. Mas essa oscilação nem sempre nasce da falta de sentimento. Muitas vezes nasce do conflito entre o que ele deseja e o que ele teme. Existe uma batalha silenciosa entre o impulso de se entregar e o instinto de se proteger. E quando um homem sente algo que não consegue controlar, ele pode tentar controlar a única coisa que parece possível: a distância. Só que a distância não apaga o vínculo. Ela apenas revela o tamanho daquilo que ele não consegue sustentar de perto. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quando uma mulher toca uma camada profunda do inconsciente masculino, ela deixa de ser apenas uma presença bonita, agradável ou interessante. Ela passa a representar algo simbólico. Ela pode despertar a ânima, essa imagem interna do feminino que Jung descreveu como uma força capaz de conduzir o homem para dentro de si mesmo. Por isso, alguns homens se assustam com mulheres que os fazem sentir demais. Porque não é apenas paixão, é espelho, é confronto, é chamado interior. Ela não desperta somente desejo, desperta memória emocional, insegurança, ternura, medo, esperança e partes esquecidas que ele não sabia que ainda estavam vivas. Então, se você já viveu a confusão de sentir que ele estava envolvido, mas ao mesmo tempo parecia fugir do que sentia, talvez este vídeo toque exatamente a ferida que você tentou explicar tantas vezes. Porque existem homens que amam com gestos pequenos, sentem em silêncio, sofrem escondidos e se perdem dentro da própria incapacidade de se abrir. Mas cuidado! Compreender isso não significa justificar ausência, frieza ou migalhas emocionais. Significa enxergar com mais clareza o que existe por trás do comportamento. E ao longo desta reflexão, você vai entender por que certos homens sentem muito, escondem quase tudo, e às vezes só percebem a profundidade do que sentiram quando a mulher que despertou tudo isso começa finalmente a se afastar. E antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Isso já aconteceu com você? Você já sentiu que um homem demonstrava algo profundo, mas ao mesmo tempo parecia lutar contra os próprios sentimentos? Porque quando entendemos a mente humana através da visão de Carl Jung,
começamos a perceber que muitas atitudes confusas escondem emoções intensas que nunca foram verbalizadas. Então, se esse tema já está fazendo sentido para você, deixa o seu like agora, porque isso ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que também estão tentando entender os sinais silenciosos do coração humano. E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar reflexões profundas sobre relacionamentos, psicologia emocional, comportamento masculino e os mistérios do inconsciente que quase ninguém consegue explicar com clareza. Eu também quero muito saber a sua história. Então escreve aqui nos comentários. Você acredita que existem pessoas que sentem muito, mas escondem tudo? Existe uma diferença silenciosa entre um homem que não sente nada e um homem que sente tanto que entra em conflito consigo mesmo. Mas quase ninguém ensina isso. A maioria das pessoas olha apenas para o comportamento visível, para as mensagens demoradas, para os afastamentos repentinos, para a dificuldade de demonstrar afeto, sem perceber que muitos homens foram treinados a sobreviver emocionalmente através da repressão. Carl Jung dizia que tudo aquilo que o ser humano rejeita dentro de si não desaparece, apenas mergulha no inconsciente e passa a agir nas sombras. E talvez seja exatamente isso que aconteça quando um homem começa a sentir algo verdadeiro. Porque para alguns deles, amar não é apenas abrir o coração. Amar significa correr o risco de desmontar a identidade inteira que construíram durante anos para parecer fortes, controlados e inalcançáveis. Muitos homens cresceram acreditando que demonstrar emoção os tornaria vulneráveis demais para o mundo. Foram ensinados a esconder tristeza, insegurança, medo e até carinho. Então, quando uma conexão profunda aparece, ela não desperta apenas paixão, desperta um território desconhecido dentro deles. E é aí que começa a confusão. Porque uma parte quer se aproximar, quer viver, quer sentir intensamente aquela presença que trouxe cor para uma vida emocional silenciosa. Mas outra parte tenta sobreviver protegendo a própria armadura. É por isso que alguns homens parecem quentes e frios ao mesmo tempo. Eles se aproximam quando o sentimento fala mais alto e se afastam quando o medo de sentir perde o controle da situação. O problema é que muitas mulheres interpretam esse comportamento apenas como desinteresse. E, em alguns casos, realmente pode ser. Mas Jung nos convida a olhar além da superfície. O inconsciente humano raramente se revela de forma lógica. Muitas vezes, aquilo que mais mexe com alguém é exatamente aquilo que ele menos consegue compreender. Um homem emocionalmente travado pode não saber explicar o que sente nem para si mesmo. Então ele transforma a emoção em silêncio, transforma a intensidade em distância e transforma vulnerabilidade em comportamento contraditório. O que parece frieza pode esconder confusão. O que parece ausência pode esconder luta interna. E o que parece desinteresse pode ser apenas incapacidade emocional de sustentar algo que o tocou profundamente. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Um homem que demonstrava pequenos sinais impossíveis de ignorar. O olhar demorava mais do que deveria. O jeito de observar você parecia diferente. Havia tensão no silêncio, verdade nas pequenas atitudes, presença emocional em momentos específicos. Mas então, de repente, ele se fechava, sumia emocionalmente, mudava o comportamento sem explicação. E isso criava uma dor difícil de entender, porque o coração percebe quando existe algo real escondido por trás das atitudes. Jung acreditava que aquilo que reprimimos emocionalmente não deixa de existir, apenas encontra formas indiretas de se manifestar. E alguns homens passam a vida inteira tentando esconder emoções que continuam escapando pelos detalhes. O mais inquietante é que muitos deles só percebem o tamanho do sentimento quando começam a sentir a possibilidade da perda.
Enquanto a mulher está presente, eles acreditam que ainda tem tempo para organizar o caos emocional dentro de si. Mas quando sentem a distância se tornando real, algo muda. O silêncio fica mais pesado, a ausência começa a machucar, e aquilo que estava enterrado no inconsciente começa lentamente a subir para a consciência. Só que, nesse ponto, muitos já estão emocionalmente atrasados, porque existe uma tragédia silenciosa em homens que sentem profundamente, mas não sabem transformar sentimento em expressão antes que seja tarde demais. Carl Jung dizia que ninguém encontra luz, apenas imaginando figuras luminosas. A verdadeira transformação acontece quando alguém tem coragem de encarar a própria escuridão. E talvez esse seja um dos maiores desafios emocionais masculinos. Muitos homens conseguem enfrentar dificuldades externas, competir, trabalhar, sobreviver ao caos do mundo, mas entram em colapso diante da própria vulnerabilidade emocional. Porque olhar para dentro exige abandonar máscaras construídas durante anos. E quando uma mulher desperta sentimentos profundos, ela não toca apenas o coração dele, ela toca partes esquecidas, feridas escondidas e emoções que estavam adormecidas há muito tempo. É por isso que alguns homens parecem mudar completamente quando começam a se envolver emocionalmente. Eles ficam inquietos, contraditórios, mais observadores, às vezes mais distantes e, ao mesmo tempo, mais conectados. Como se existisse uma batalha invisível acontecendo dentro deles. E existe. Jung descreveu o inconsciente como um oceano profundo, cheio de símbolos, desejos reprimidos e memórias emocionais que influenciam o comportamento humano sem que a pessoa perceba. Quando um homem sente algo intenso, ele não luta apenas contra o sentimento. Ele luta contra tudo aquilo que aquele sentimento desperta dentro dele. Memórias antigas, medos de rejeição, sensação de inadequação, feridas que ele nunca teve coragem de nomear. E talvez seja por isso que alguns homens escolham o silêncio em vez da verdade emocional. Porque falar significaria admitir o impacto daquela conexão. Significaria reconhecer que alguém conseguiu atravessar barreiras que ele acreditava intransponíveis. Para muitos deles, manter o controle emocional virou uma forma de sobrevivência psicológica. Então, quando uma mulher desperta algo verdadeiro, o primeiro impulso nem sempre é se entregar. Às vezes, o primeiro impulso é fugir. Não dela, mas da intensidade que ela provoca. E quanto mais forte for o sentimento, maior pode ser a tentativa de esconder aquilo atrás da distância, da racionalidade ou da aparente indiferença. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O homem que sente muito raramente consegue esconder completamente. O inconsciente sempre encontra uma forma de escapar. Está no olhar que muda quando ela entra no ambiente, no silêncio carregado de emoção, na forma como ele presta atenção em detalhes que ninguém mais nota, na dificuldade de seguir em frente de verdade. Porque sentimentos reprimidos não desaparecem apenas porque não foram verbalizados. Jung acreditava que tudo aquilo que é ignorado conscientemente retorna mais tarde de outra forma. E muitos homens vivem exatamente assim, tentando sufocar emoções que continuam respirando nas sombras da própria mente. Enquanto isso, muitas mulheres ficam presas na dúvida cruel. Se ele sente, por que não demonstra? E essa pergunta machuca porque cria um conflito emocional difícil de resolver. O coração percebe sinais, mas a ausência de clareza gera insegurança. Só que compreender a psicologia masculina profunda não significa aceitar migalhas emocionais ou justificar comportamentos feridos. Significa apenas entender que existem pessoas emocionalmente imaturas, não porque não sentem, mas porque nunca aprenderam a lidar com a própria intensidade interna. E isso muda completamente a forma como enxergamos certas conexões.
Jung falava sobre a ânima, a representação do feminino no inconsciente masculino. Quando uma mulher desperta essa dimensão, ela deixa de ser apenas alguém interessante. Ela se torna um símbolo vivo dentro da mente dele. E é aí que tudo fica mais intenso. Porque ele não sente apenas atração, ele sente transformação. A presença dela começa a provocar perguntas internas, mudanças emocionais, inquietações profundas. E isso assusta homens que passaram anos vivendo emocionalmente anestesiados. Alguns tentam negar, outros se afastam, outros fingem não sentir nada. Mas por dentro existe um movimento silencioso acontecendo o tempo inteiro. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. A sensação de que existia algo profundo entre vocês, mesmo sem grandes declarações, como se o silêncio dele carregasse emoções que as palavras nunca alcançaram. E talvez a parte mais dolorosa seja perceber que alguns homens só entendem o valor emocional de uma conexão quando ela começa a escapar de suas mãos. Porque enquanto a presença está garantida, eles conseguem continuar escondendo emoções atrás do orgulho, da confusão ou da fuga emocional. Mas quando percebem a possibilidade real de perder aquela mulher, o inconsciente começa a revelar tudo aquilo que ficou reprimido. E é nesse momento que muitos entram em confronto com a própria verdade emocional. O homem que antes parecia frio começa a lembrar de detalhes. Revive conversas, sente saudade em silêncio, compara outras pessoas àquela conexão que não conseguiu viver plenamente. Porque certas mulheres não passam apenas pela vida de um homem. Elas atravessam o inconsciente dele. E Jung acreditava que encontros assim possuem um impacto transformador profundo. Não porque sejam perfeitos, mas porque despertam partes adormecidas da alma. O problema é que nem todos estão preparados para sustentar emocionalmente aquilo que sentiram. Só que existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Algumas mulheres passam anos tentando decifrar homens emocionalmente fechados, acreditando que precisam salvá-los, esperar que amadureçam ou insistir até que eles finalmente consigam amar sem medo. Mas Jung ensinava que ninguém pode fazer o trabalho interior pelo outro. O despertar emocional é individual. Um homem só conseguirá amar de forma consciente quando tiver coragem de enfrentar as próprias sombras, reconhecer seus medos e abandonar a máscara emocional que o impede de viver relações verdadeiras. E enquanto isso não acontece, ele continuará preso entre aquilo que sente e aquilo que consegue demonstrar. Talvez seja exatamente por isso que tantas conexões intensas terminam em silêncio. Não por falta de sentimento, mas por excesso de medo emocional. Porque algumas pessoas sentem profundamente, mas foram emocionalmente treinadas para esconder tudo aquilo que poderia torná-las vulneráveis. E essa é uma das verdades mais dolorosas sobre certos homens. Eles amam em silêncio, sofrem em silêncio e, às vezes, perdem em silêncio. Não porque não se importam, mas porque nunca aprenderam que sentir não é fraqueza, é humanidade. E quanto mais você entende isso, mais começa a perceber que algumas atitudes masculinas escondem batalhas internas invisíveis. O homem que parece distante pode estar emocionalmente sobrecarregado. O homem que evita conversas profundas pode estar tentando fugir de partes de si mesmo. O homem que se cala talvez esteja lutando contra emoções que nunca aprendeu a expressar. Mas existe uma diferença importante entre compreender alguém e permanecer presa em uma relação onde o amor nunca encontra coragem para existir de forma clara. Porque sentir muito escondido dentro do coração não transforma ninguém automaticamente em alguém pronto para amar de forma saudável. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que ele sente, mas o que você merece viver. Porque no final,
O amor consciente não vive apenas de sinais silenciosos, olhares profundos ou conexões misteriosas. O amor consciente também exige presença, maturidade emocional e coragem para transformar sentimento em verdade. Só que antes de entender isso completamente, existe algo ainda mais profundo que Carl Jung revela sobre homens que escondem emoções intensas. Algo que pode mudar completamente a forma como você interpreta certas conexões emocionais. Existe um momento específico em que o homem emocionalmente fechado começa a perder a batalha contra aquilo que sente. E esse momento quase nunca acontece quando tudo está confortável, previsível e sob controle. Ele acontece quando a ausência começa a ecoar dentro dele. Jung dizia que o ser humano só desperta verdadeiramente quando é confrontado pelo vazio. E talvez seja exatamente por isso que tantos homens só começam a entender a profundidade de uma conexão quando a mulher deixa de insistir, deixa de correr atrás ou simplesmente começa a desaparecer emocionalmente. Porque enquanto ela permanece disponível, ele consegue continuar anestesiando os próprios sentimentos. Mas quando sente o silêncio dela se tornando real, algo dentro dele entra em colapso. O orgulho já não protege. A racionalidade já não organiza. E aquilo que estava escondido no inconsciente começa lentamente a ganhar forma. O problema é que muitos homens foram ensinados a ignorar os próprios sentimentos até o momento em que eles se tornam impossíveis de controlar. Eles empurram emoções para dentro, fingem neutralidade, ocupam a mente com trabalho, distrações, rotina e distância emocional. Só que sentimentos profundos não desaparecem porque foram ignorados. Jung acreditava que tudo aquilo que reprimimos retorna mais tarde com ainda mais força. E é exatamente isso que acontece. O homem que parecia indiferente começa a sentir saudade em momentos aleatórios. Uma música desperta memórias. Um lugar ativa emoções esquecidas. Pequenos detalhes fazem o coração lembrar da mulher que ele tentou reduzir apenas a uma experiência passageira. Mas algumas conexões não aceitam ser esquecidas tão facilmente. Talvez por isso, certos homens pareçam emocionalmente perturbados depois de perder alguém que realmente os marcou. Eles tentam seguir em frente rapidamente, mas existe uma parte interna que permanece presa naquele vínculo. E quanto mais tentam fugir do que sentiram, mais o inconsciente insiste em trazer aquilo de volta. Porque existem pessoas que despertam emoções superficiais. E existem pessoas que despertam transformação interna. A segunda categoria assusta muito mais. Jung dizia que encontros humanos profundos possuem força simbólica. Algumas pessoas entram na nossa vida não apenas para serem vividas, mas para revelar partes ocultas da nossa alma. E quando um homem encontra alguém que rompe suas barreiras emocionais mais profundas, ele pode até fugir da relação, mas dificilmente consegue fugir do impacto psicológico que ela deixou. É nesse ponto que muitos começam a observar a mulher de longe, mesmo sem falar. Mesmo sem admitir, eles acompanham silenciosamente, tentam entender se ela ainda sente algo, se ainda pensa neles, se ainda existe espaço para voltar. Porque quando um homem sente muito, mas não sabe demonstrar, ele frequentemente transforma sentimento em observação silenciosa. E isso cria uma dinâmica emocional intensa. Enquanto ela tenta esquecer, ele luta internamente contra emoções que não consegue organizar. Enquanto ela tenta encontrar respostas, ele tenta encontrar coragem. Só que coragem emocional não nasce automaticamente. Jung ensinava que amadurecimento psicológico exige confronto interno,
E alguns homens passam anos evitando esse encontro consigo mesmos. Talvez seja por isso que tantas mulheres se sentem presas em conexões inacabadas. Porque existe algo extremamente poderoso em relações onde o sentimento nunca foi totalmente verbalizado. O silêncio cria mistério. A ausência cria idealização. E aquilo que nunca foi completamente vivido continua parecendo emocionalmente aberto dentro da mente. Jung compreendia que o inconsciente humano se alimenta muito daquilo que permanece incompleto. E homens emocionalmente reprimidos frequentemente deixam relações suspensas no ar, sem fechamento claro, sem explicações honestas, sem coragem de dizer o que realmente sentiam. Não porque desejam machucar, mas porque nem eles conseguem compreender totalmente a própria profundidade emocional. Mas existe uma armadilha perigosa nisso tudo. Muitas mulheres começam a romantizar o sofrimento emocional masculino, acreditando que o silêncio dele é prova definitiva de amor profundo. Só que Jung jamais defenderia a ideia de que dor emocional deve ser confundida com maturidade afetiva. Sentir muito não é o mesmo que saber amar. Um homem pode carregar emoções intensas e, ainda assim, não possuir estrutura psicológica para sustentar uma relação saudável. E compreender essa diferença muda completamente a forma como você enxerga certos comportamentos, porque uma conexão profunda pode existir. Mas isso não significa automaticamente que ela conseguirá florescer de maneira consciente. O mais doloroso é perceber que muitos homens só começam a evoluir emocionalmente depois de perder aquilo que mais os tocou. A ausência obriga o inconsciente a falar. O vazio força a reflexão. E aquilo que antes era reprimido começa lentamente a subir para a consciência. Alguns entram em crise emocional, outros tentam voltar, outros carregam aquela lembrança durante anos, como uma espécie de fantasma emocional silencioso, porque certas mulheres deixam marcas que o tempo não consegue apagar facilmente. Jung dizia que aquilo que toca a alma transforma para sempre a estrutura interna de uma pessoa. E alguns homens passam a vida inteira tentando reencontrar em outras relações a intensidade emocional que sentiram uma única vez, sem perceber que o verdadeiro problema nunca foi a conexão. Foi a incapacidade deles de sustentar aquilo quando tiveram a oportunidade. E talvez essa seja uma das verdades mais inquietantes sobre o coração humano. Muitas pessoas só reconhecem plenamente o valor emocional de algo quando já não conseguem mais alcançá-lo da mesma forma. Porque enquanto possuem a presença, acreditam que o sentimento pode esperar. Mas emoções profundas não vivem eternamente no mesmo lugar quando não encontram reciprocidade consciente. Uma mulher pode amar intensamente e ainda assim decidir ir embora para proteger a própria paz emocional. E quando isso acontece, o homem que escondia tudo começa finalmente a perceber que o silêncio que usou como defesa pode ter custado exatamente aquilo que ele mais queria manter perto. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro da mente masculina nesses momentos. Quando um homem perde uma mulher que despertou sua ânima, ele não perde apenas companhia emocional. Ele perde acesso a uma parte de si mesmo que estava começando a despertar. E isso cria uma sensação difícil de explicar, porque ele não sente apenas saudade dela, sente saudade da versão de si mesmo que existia ao lado dela. Jung acreditava que algumas relações funcionam como portais psicológicos, capazes de revelar dimensões ocultas da personalidade. E quando esse processo é interrompido pelo medo, pela fuga emocional ou pela incapacidade de se abrir, sobra um vazio interno que nenhuma distração consegue preencher completamente. Talvez por isso, alguns homens retornem depois de muito tempo. Não porque esqueceram facilmente e decidiram voltar por conveniência,
mas porque passaram meses ou anos tentando sufocar emoções que nunca desapareceram totalmente. E quanto mais o tempo passa, mais percebem que certas conexões não eram comuns. Só que nesse momento, existe uma pergunta silenciosa que começa a surgir dentro da mulher. Por que ele só percebeu agora? E essa pergunta carrega uma dor profunda, porque revela algo difícil de aceitar. Algumas pessoas só amadurecem emocionalmente através da perda. Só aprendem o valor da verdade emocional depois que o silêncio cobra um preço alto demais. E é exatamente aqui que Carl Jung revela algo fundamental sobre relacionamentos humanos. O amor verdadeiro não é apenas sentimento, é consciência. É coragem de olhar para dentro, enfrentar sombras emocionais e abandonar máscaras antigas para viver algo real. E muitos homens sentem profundamente, mas continuam emocionalmente presos dentro de estruturas internas que os impedem de amar com clareza. Eles desejam conexão, mas temem vulnerabilidade. Desejam intimidade, mas fogem da exposição emocional. Desejam amor, mas não suportam a ideia de perder o controle da própria imagem. E enquanto não enfrentam isso conscientemente, continuarão vivendo relações intensas, marcadas por silêncio, distância e arrependimentos tardios. No final, talvez a maior tragédia emocional não seja amar alguém que não sente nada, mas cruzar o caminho de alguém que sente profundamente e ainda assim não consegue transformar sentimento em verdade. Porque existem homens que carregam oceanos inteiros dentro do peito, mas passaram a vida aprendendo a sobreviver através do silêncio. E quando finalmente encontram alguém capaz de despertar aquilo que estava adormecido, entram em conflito consigo mesmos. O coração pede aproximação, mas as feridas antigas pedem proteção. E enquanto essa batalha acontece em silêncio, conexões raras acabam se perdendo não pela ausência de amor, mas pela ausência de coragem emocional. Carl Jung acreditava que aquilo que não enfrentamos conscientemente se transforma em destino. Talvez seja por isso que tantas pessoas continuam repetindo relações marcadas por distância, confusão e ausência emocional. Porque o verdadeiro desafio nunca foi apenas encontrar alguém que nos ame. O verdadeiro desafio é encontrar alguém disposto a enxergar a própria escuridão sem fugir dela. Alguém capaz de abandonar máscaras emocionais para viver algo real. E talvez essa seja a pergunta que fica ecoando depois de tudo isso. Quantas relações terminaram não por falta de sentimento, mas porque uma das partes nunca aprendeu a lidar com a profundidade do próprio coração? Mas existe algo que você nunca deve esquecer. Você não nasceu para viver migalhas emocionais enquanto tenta decifrar silêncios intermináveis. Compreender a dor emocional de alguém não significa carregar sozinho o peso da incapacidade dele de amar conscientemente. Porque o amor verdadeiro não vive apenas de intensidade escondida, olhares profundos ou conexões misteriosas. O amor verdadeiro também precisa de presença, escolha, maturidade e verdade emocional. E talvez a maior transformação aconteça quando você percebe que não pode obrigar ninguém a enfrentar as próprias sombras, mas pode decidir não se perder dentro das sombras de outra pessoa. Talvez alguns homens realmente carreguem sentimentos que nunca conseguiram dizer. Talvez muitos deles passem anos tentando esquecer mulheres que tocaram partes profundas da alma deles. Talvez certas conexões continuem vivas dentro do inconsciente, mesmo depois do silêncio, da distância e do tempo. Mas no final, o que realmente define uma relação não é apenas aquilo que alguém sente escondido no coração. É aquilo que teve coragem de construir enquanto ainda havia tempo. Porque sentimentos reprimidos podem sobreviver durante anos, mas oportunidades emocionais raramente esperam para sempre.
E se esta reflexão tocou algo profundo dentro de você, deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal para continuar mergulhando nos mistérios da mente, das emoções e das relações humanas, através da visão de Carl Jung. E eu quero muito ler a sua experiência nos comentários. Você acredita que algumas pessoas sentem intensamente, mas escondem tudo por medo de encarar a própria vulnerabilidade? Talvez sua resposta ajude alguém que hoje está tentando entender um silêncio que ainda machuca. Porque às vezes o que mais destrói uma conexão não é a falta de amor, é o medo de ser visto por inteiro.